que eu esqueci. Após esse texto, né? Uma outra parte desse texto também, que a gente vai discutir, né, e que eu acho que é interessante também, afinal de contas, como é que a gente pode avaliar a personalidade, né? Quais são os métodos que nós possuímos de avaliação de personalidade, né? Vocês vão, quem está no 6º período agora, né, não está desperiodizado, ou, por exemplo, está pegando matéria aqui nessa disciplina, né? No 6º período vai ter aí, né, ou teria, eu não sei como é que está isso assim, em termos de momento de pandemia, a discussão sobre as técnicas projetivas, né? Vocês têm primeiro a discussão sobre as técnicas psicométricas e, posteriormente, vocês têm a discussão sobre as técnicas projetivas, que são técnicas, né, ou são testes, ou são medições, melhor dizendo, que vão se preocupar mais com uma certa fratura ou uma certa parte daquilo que nós somos, que é um pouco mais difícil de ser numerificado, né? É um pouco mais difícil de ser sistematizado e enquadrado, né, numa matematização, vamos pensar assim, ou pelo menos numa matematização mais básica, né, uma matemática mais simples, vamos pensar, né? Há um campo que envolve o campo da personalidade, que é um campo que vai envolver bastante o campo da interpretação, né? Daquilo que talvez um psicólogo avalie de um jeito e outro psicólogo avalie de outro, assim, né? Sem que necessariamente isso caia num demérito disso que é a noção que a gente trabalha em personalidade, né? No fundo, quando a gente está trabalhando um pouco esse campo, que é esse campo assim, menos exato, né? Menos materializável, menos concreto, vamos pensar, normalmente trabalhar com esse campo menos concreto é um campo em que a gente vê com uma certa riqueza a possibilidade de se ter muitos sentidos, a possibilidade de se ter muitas interpretações, a possibilidade de não se reduzir aquilo que o sujeito, né, ou a personalidade da pessoa a uma única interpretação possível, né? Isso não quer dizer que não haja uma personalidade ou que não há aí, de alguma maneira, algo que poderia se dizer a personalidade, né? Mas estaria num campo mais múltiplo, né? Estaria num campo assim mais aberto, num campo em que as perspectivas são muito ampliadas, né? Acho que é um pouco nesse sentido, né? Conforme eu estava conversando antes, que talvez a psicologia, né? E talvez, né, as pessoas de modo geral não gostam muito assim, né, da ideia de personalidade. Eu não sei como vocês olham para isso, né? Mas eu sinto que a gente vive um momento em que tem sido feito muito apelo por respostas mais concretas, né? Por respostas mais numéricas, né? Por aquilo que poderia fechar uma certeza para a gente sobre determinadas coisas, assim, né? Talvez isso tudo tem muito a ver com o que a gente está vivendo de uma época de muitas incertezas, né? A pandemia, né? Acho que até um pouco antes da pandemia, né? A vida, o mundo já vinha assim numa certa situação em que muito estava aberto, né? A gente não tinha muita certeza de nada, há constantes polarizações e brigas, né? Épocas de muita turbulência social, né? É muito comum em épocas de muita turbulência social a gente fazer muito apelo a determinados discursos ou determinados saberes que são saberes assim mais concretos, né? São saberes mais que supostamente se trabalham com a ideia do fato, né? Das evidências, né? Isso também que me parece ser uma dessas coisas bastante em moda na psicologia atual, né? Existe até um campo aí chamado psicologia baseada em evidências, né? E quando a gente está trabalhando com personalidade, esse discurso é um discurso que ele pega mal, ele não enquadra bem, né? Assim, ele não cabe muito na discussão, assim, né? E isso não quer dizer que ele é ruim, isso quer dizer que ele se propõe a outras coisas, né? Mas aqui a gente vai perceber um pouco que quando a gente vai discutir personalidade, isso requer da gente assim uma capacidade de poder pensar o sujeito, né? E pensar as relações, um pouco mais nesse campo que extrapola a ideia de que há, portanto, uma conclusão sobre isso, né? Vocês vão ver que uma dificuldade que eu voltei aqui vai ser a dificuldade de definir personalidade, né? Personalidade é um negócio que a gente vai até lançar uma definição do que é, né? O livro de vocês aí trabalha com uma definição bastante genérica, talvez nem ajude tanto assim, né? Mas é uma definição possível, né? Que é uma definição que se pretende meio que englobar, né, todo mundo aí que foi falar de personalidade, mas que vocês vão perceber que para ter uma definição assim mais ampla, né,
talvez é uma definição que careça de especificidade, careça um pouco assim de uma definição mais abrangente, né? Para mim, não é muito difícil circular nisso, né? Quando eu penso assim, principalmente a partir de uma premissa psicanalítica, né? A gente sempre vai ter essa dificuldade, né, em falar assim de uma conclusão final das coisas, né? De uma coisa que fecha, de um todo, né? Isso é claro, né? Eu devo voltar a isso em alguns momentos aqui. Soa muito mal a psicanálise, a ideia do todo, a ideia do pleno, a ideia assim, de uma totalidade, a ideia de uma certeza, né? No fundo, a gente vai perceber que em personalidade, né, há uma dificuldade muito grande em se definir a personalidade do sujeito, sobre aquilo que ele é, né? É como se existisse uma certa impossibilidade mesmo, né, de por fim dizer quem é o sujeito, assim, né? O que sou eu, né? Isso alguém que esteja nos avaliando e isso a nossa própria avaliação sobre nós mesmos, né? Mesmo alguém que talvez seja alguém assim que tem uma capacidade de introspecção muito grande, né, e muito capaz de analisar a si mesmo, né? Ainda assim essa pessoa vai esbarrar com um certo limite daquilo que ela é. No limite, me parece impossível dizer quem nós somos plenamente, assim, né? É claro que na contemporaneidade, eu não sei se vocês concordam com essa ideia, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, né? Eu sinto que hoje em dia as pessoas, de modo geral, elas estão tendo muita dificuldade para olhar para si mesmas, né? A partir de um ponto de vista que não seja somente um ponto de vista elogioso, né? Eu sinto que a gente vive uma época em que eu pelo menos percebo muito isso, né? Nas discussões sociais, nas pessoas que eu observo por aí, né? A ideia de que sujo é o outro, né? Ruim é o outro, assim, né? Eu não sou ruim, eu sou arrumadinho, eu sou limpinho, eu estou em dia com o meu dever, né? Assim, eu sou alguém que sempre quero bem, né? Eu sou alguém que assim, sou empático com as pessoas, né? Muito dificilmente a gente vê na contemporaneidade, assim, pelo menos de maneira mais assim, em massa, né? Pessoas que talvez consigam admitir que possuem desejos que não são nada interessantes em relação ao outro, né? Às vezes desejos de morte, às vezes desejos de ciúmes, inveja, né? Assim, de querer mal ao outro também, né? Eu não sei se é muito difícil para vocês observarem a ideia de que conviver, fazer laço com as pessoas, não é só amar o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa que, eventualmente, eu também tenho discutido, né, em algumas disciplinas. Eu acho que uma relação que é só de amor, ela só existe na superficialidade, né? Qualquer um que se aprofunde em uma relação, né, qualquer um que viva uma relação de maior convivência com alguém, vai passar também por essa espécie de ambivalência, essa espécie de ambiguidade das relações, que são bastante permeadas por afetos e sensações que a gente poderia dizer bonitinhas, né? E sensações que às vezes não são tão bonitinhas, que são condenadas moralmente, né? Acho que o que eu estou querendo dizer com essa história toda é que hoje em dia eu penso que tem muitas pessoas que querem estar assim justificadas moralmente, né? Tudo que eu faço porque tem uma razão, que é para o bem do outro, é o bem da humanidade, né? E com isso eu acho que a gente vai produzindo algumas mentiras, né? Com isso eu acho que a gente vai produzindo algumas ilusões, assim, né? Eu, como psicanalista, eu não consigo muito deixar de perceber, né, de notar o quanto que os seres humanos, de modo geral, eles preferem a mentira à dor, né? É melhor as ilusões, né, do que propriamente o sofrimento, assim, né? Principalmente esse sofrimento, que é um sofrimento que pode ser oriundo na relação que nós temos com nós mesmos, assim, né? Talvez personalidade é uma dessas coisas que põe a gente para pensar um pouco nessa coisa meio contraditória que nós somos, assim, né? A Marina está perguntando, professor, mas isso é um debate bastante filosófico, né? O próprio Sartre fez uma reflexão muito interessante dizendo que o inferno são os outros, por exemplo. Pois é, eu conheço essa frase do Sartre, Marina, né? E assim, essa frase do Sartre, ela tem uma série de interpretações, assim, né? Às vezes quando a gente fala do outro, de que outro que a gente está falando, né? Eu não sei muito se é do outro
que existe lá, do lado de lá, de carne e osso, né? Ou desse outro que habita em nós mesmos, assim, né? Que eu, como psicanalista, eu tenho bastante a impressão de que tem um outro que habita em nós, né? Tem algo que não é só esse outro concreto do lado de lá, né? De alguma maneira. Eu acho que existe um outro dentro da gente, né? O que eu vejo, inclusive clinicamente, né? É que muitas coisas que são atribuídas aos outros, no fundo é só uma atribuição, né? No fundo, o outro não tem nada disso a qual ele é atribuído. É como se tivesse assim uma produção do sujeito, né? Assim, de uma certa perspectiva de quem que é o outro, né? Que me parece que está muito mais num campo fantasmático, assim, né? Então, eu já vi essa frase do Sartre sendo interpretada um pouco dessa forma, né? Não que o outro é um inferno, necessariamente esse outro que está de lá, que pode ser também, né? Sem sombra de dúvidas, eu não duvidaria da ideia de que uma fonte do sofrimento humano são as relações humanas, né? Eu não acho que as relações humanas elas são fonte somente de alegria. Acho que as fontes das relações humanas, a fonte assim, que se oriunda das relações humanas também é sofrimento. Não há sombra de dúvidas nisso, né? Torna a dizer, qualquer um que convive com alguém, né, de maneira mais intensa sabe o que eu estou falando, né? Talvez, torna a dizer, alguém que aposta muito na ideia, né, de relações perfeitas, organizadas, sem conflitos, sem tensões, né? Ou é alguém que não convive muito com alguma outra pessoa, né? Porque essa não é muita realidade das coisas, assim. Então, eu acho que isso é filosófico, mas eu acho que tem algo de psicológico aí também, né? No sentido de que a gente só se concebe pelo outro, assim, né? Também a gente não tem como se livrar do outro, né? Essa é uma dessas coisas também que eu vejo bastante na contemporaneidade, assim. Um discurso que é muito comum na contemporaneidade é o discurso de não querer se afetar, né? Esse discurso de que eu não vou me afetar, né? O outro não vai me afetar, o outro não vai me incomodar, essa coisa assim, pessoas tóxicas, né? Esse tipo de termos esses termos que aparecem por aí, né? Eu não sei muito assim, né? Eu acho que conviver com qualquer pessoa é conviver com o seu melhor e é conviver com o seu pior também, né? Não, eu vejo que hoje as pessoas que elas querem é muito relações limpinhas, né? Relações sem mal-estar, relações em que, né, assim, se começou a dar muito problema, né, o outro lá eu vejo isso até clinicamente, né? Tem pessoas que na hora assim que começam a ter que conviver com a parte do outro que é difícil, né? Até usar o discurso psicológico para patologizar, né, assim, a dificuldade lá do outro, as pessoas usam, né? As pessoas começam a até dar diagnóstico para essas pessoas que ela convivem, quando no fundo isso me parece falar de uma dificuldade muito grande de conviver com aquilo que é do outro, que não é tão legal assim. E não tem muito, né? Mês passado eu até citei esse filme, vou citar aqui na sala, né? Porque talvez, enfim, né? A gente fez essa discussão aqui. Teve um filme aí que concorreu ao Oscar, né? Que foi muito bom, chamado A História de um Casamento, né? Inclusive ele está no Netflix atualmente, assim. Acho que é um excelente filme, né? Quem não viu esse filme é um filme que vale super a pena ver, porque assim, claro, né? Cada um vai interpretar esse filme da sua maneira, mas o que mais me chamou a atenção nesse filme, né? É um filme que ele consegue mostrar muito bem essa espécie de ambivalência das relações, né? Essa relação que não é o tempo inteiro amor, assim, né? Essa relação que é amor, que é ódio, né? E o quanto que isso é difícil, assim, né? O quanto que isso é complicado. Então, eu acho que o filme ele consegue muito assim ser bastante, ele é bastante rico nesse sentido, porque ele consegue tocar nessa coisa da relação, né? Acho que uma das coisas que também me chamou muita atenção no filme, né? Que é como é a história de um casamento, que acho que esse título pode ser até uma ironia do filme, né? Porque no fundo é a história de uma separação, não é a história de um casamento, assim, né? O filme ele não mostra um casamento que deu muito certo no início e foi dando errado em um determinado ponto, né? O filme ele mostra um casamento que era cheio de indas e vindas, cheio de problemas desde o início, assim, né? Em algum momento isso ficou insuportável, né? Enfim, acho que super vale a pena esse filme
para que talvez a gente consiga assim, parar um pouco com essa idealização das relações, né? Não sei se vocês concordam com essa ideia, mas eu penso que tem alguns discursos psicológicos estão navegando bastante nisso, né? No que me parece ser uma espécie assim, de pedagogia do comportamento, né? Como se alguma parte da psicologia começasse a querer definir demais o que é bom, o que pode, o que não pode, o que deve se fazer, o que é aceitável, o que não é aceitável, né? Para mim, para o que eu faço, para mim é um pouco difícil navegar por aí, né? Para mim é um pouco difícil navegar pela ideia de que a gente conseguiria definir isso muito claramente, quais são comportamentos que são saudáveis, quais são comportamentos que não são saudáveis, né? Quais são comportamentos que são tóxicos, quais são comportamentos que não são tóxicos, né? Eu acho que essa discussão ela tem uma importância, não há sombra de dúvidas, né? Mas eu acho que é uma discussão que ela pode ficar assim bastante, ela pode produzir muita exclusão, né? Ela pode produzir assim de um mal, de um bem, ela pode fazer um mal, assim, né? Então você começa a ter demais uma lista de adjetivos que são esperados de pessoas saudáveis e adjetivos que não são esperados de pessoas saudáveis, né? Essa ideia de pedagogizar o comportamento é uma dessas coisas que eu tenho visto assim circular na psicologia, que eu não compreendo muito bem. Talvez eu vou precisar estudar um pouco mais, né? Pode ser aí uma limitação de conhecimento minha, né? Mas eu acho que quando a psicologia começa demais a ficar nessa ideia, né, assim, de que as pessoas devem se comportar assim, ou elas devem se comportar assado, porque se elas se comportarem assim, isso vai ser bom para elas, né? Acho difícil, né? Acho que é uma discussão bastante difícil para mim, assim, né? Então, assim, isso tudo eu estou falando, né, para a gente poder talvez entrar no mérito dessa discussão, né, de que personalidade é uma dessas coisas que eu penso que vai ser, assim, pensada, né? A gente vai tentar discutir aqui a ideia de personalidade, menos como, assim, uma coisa que dá muito para a gente fazer uma discussão do normal e do patológico, né? Eu acho que é uma discussão que a gente vai tentar fazer, tentando marcar que a personalidade talvez seja assim uma singularidade radical da pessoa naquilo que ela é de bom, naquilo que ela é ruim, naquilo que ela é um conflito, né? O que é o sujeito na sua radical singularidade? É um pouco essa a história, né? Então, mas essa é a história, sabe, Marcelo? Eu acho também, né? O ato de padronizar é sempre uma coisa complicada, assim, né? Mas eu sinto que parece que a gente não consegue fugir disso, né? Eu acho até que a gente tem feito isso de uma maneira piorada, assim, né? Toda essa discussão, eu acho que a gente já foi melhor em relação a essa questão da padronização, da patologização, né? Já, assim, circulando na psicologia há algum tempo, eu acho que a gente já conseguiu lidar com isso de uma maneira melhor, assim. Hoje em dia eu acho que está piorando, sabe? Eu vejo que tem toda uma volta a essa coisa, né? Que eu tenho olhado assim um pouco difícil, assim, né? A Maria Carolina está perguntando, adequado ou esperado, né? Não sei, acho que esperado talvez, né? Uma palavra assim um pouco mais conveniente para o que a gente está pensando aqui agora, né? Espera-se muitas coisas da gente, assim, né? Então, eu, por exemplo, né? E aí de novo, sem querer puxar para a psicanálise, mas já puxando, né? Eu gosto muito de pensar como a psicanálise pensa, né, que um objetivo de análise psicanalítica é fazer com que o sujeito consiga colocar a sua estranheza no mundo, né? Talvez uma análise opera quando alguém consegue colocar a sua estranheza no mundo. E aí não fica fazendo muitas concessões porque quer participar de grupos, ou porque quer ser amado, ou porque quer ser visto, ou porque quer ser bem aceito, né? Quando alguém consegue colocar a sua estranheza no mundo, né, sem que com essa estranheza, obviamente, ele rompa o laço, né, porque aí está todo o desafio. Não é difícil você ser estranho no mundo, né? O difícil é você conseguir colocar a sua estranheza no mundo sem que você desfaça o laço com o outro. Porque colocar a sua estranheza no mundo, né, e fazer com que o outro se assuste e vá embora é muito simples, né? Não tem tanta dificuldade assim. Mas como conseguir um lugar em que você consiga colocar a sua estranheza no mundo
sem que necessariamente isso desfaça o laço e que você esteja confortável com aquilo que você está sendo, assim, né? Pode parecer simples, mas é complicado, né? É um negócio assim que não é muito simples e que para isso talvez exija muita coragem da gente não ficar querendo fazer concessão e para o tempo inteiro, né? Tem um autor aqui que nós vamos estudar, que é o Erich Fromm, né? E ele vai dizer isso assim com todas as letras, não sou eu que estou sustentando essa ideia, mas ele vai dizer que uma pessoa pode estar bastante integrada a um grupo a um preço muito alto, que é o preço do próprio self dela. É assim que ele fala, né? A ideia de que, às vezes, para a gente ter uma integração dentro do grupo, a gente precisa, assim, fazer uma espécie de abdicação muito radical disso que ele chama de self lá, né? E ele não olha isso com bons olhos, né? Ele vai olhar isso como algo assim, olha, tem que entender melhor isso, né? Como é que isso funciona, essa pessoa que é capaz assim de um silenciamento profundo em relação ao que pensa, em relação ao que deseja, porque ela quer estar fazendo parte de alguma coisa, assim, né? É uma discussão que talvez em algum momento eu retorne a ela, né? Mas eu sempre gosto de mostrar, né, que às vezes o grupo ele pode ser bastante coercitivo, assim, né? A ideia de que o grupo tem potência e que unido nós somos mais fortes, ela é verdadeira um tanto, né? Mas ela também comporta aí a possibilidade de muita coerção dentro do grupo, assim, né? Para que você seja aceito, para que você não fale coisas que você não vai, né? Ser assim julgado, né? Porque tem determinados grupos que não vão aceitar, né? Enfim, tá? Então essa é a partir dessa colocação da Marina aí, né? Eu desdobrei esse monte de coisa, mas acho que isso fala um pouco assim dessas relações que são sempre relações que elas precisam ser menos pensadas nessa espécie de desejo de pureza, né? Eu sinto que hoje em dia também isso é muito comum na contemporaneidade, um certo desejo de pureza, assim, uma coisa pura, né? Uma essência, assim, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai voltar nisso daí, eu devo falar mais, assim. Então, ó, o texto de vocês começa já com essa discussão, né? A ideia aí que existe várias acepções e várias ideias, né? O que poderia ser chamada de personalidade, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal nessa disciplina e que eu ainda não consegui muito falar para vocês até agora e que eu já vou mencionar aqui, né? É algo que a gente vai perceber que na disciplina de personalidade, em todos os autores que nós vamos estudar, sem exceção, em todos os autores, antes de eu começar a falar da teoria do autor, eu vou falar um pouco da biografia do autor. Eu vou falar um pouco assim da história de quem foi essa pessoa, né? Separar talvez assim, né, o homem do mito, assim, né? Essa coisa de esse pensador que às vezes chega para a gente assim como uma figura grande, né? Que produziu teorias, produziu conceitos, né? Coisas intelectuais, inteligentes. Há um exercício na teorização de personalidade se pensar a história e a biografia dessa pessoa. Isso por uma razão muito simples, né? Se essa disciplina tem um objetivo, né, entre os vários objetivos dessa disciplina, a gente vai perceber que muito dos conceitos que essas pessoas teorizaram e muitos dos conceitos que foram desenvolvidos por essas pessoas só puderam ser desenvolvidos porque eles sofriam isso na carne. Eles tinham esse sofrimento que eles foram teorizar por aí, né? Eu não consigo deixar de olhar para isso como algo assim de uma riqueza enorme, assim, né? Porque acho que a gente precisa olhar um pouco mais esse conflito que acredito que todo mundo tem consigo mesmo, né? Como algo que pode ser produtivo, como algo que pode produzir determinadas coisas. Essa singularidade que eu estou falando para vocês, né? E essa forma única, radical de ser no mundo, pode ser uma contribuição para o mundo. É basicamente isso que a ideia de se falar da biografia, né, tá em jogo. A gente vai ver, por exemplo, logo mais, quando a gente for estudar um teórico chamado Alfred Adler, né, o Adler ele é autor de um conceito bastante conhecido, assim, quase todo mundo já ouviu falar desse conceito, mas poucos sabem quem foi o autor, né, que teorizou sobre isso, né? E muitos, quando ouvem falar desse conceito, não sabem muito bem o que é e como ele funciona, que é o conceito de complexo de inferioridade, né? Talvez muitos de vocês já ouviram falar de complexo de inferioridade, mas não sabem quem é o autor que falou de complexo de inferioridade, assim, né?
E como o complexo de inferioridade é pensado, né? Quem falou, quem foi o pioneiro nessa discussão é um sujeito chamado Alfred Adler, que nós vamos discutir, né? O nosso próximo autor é o Alfred Adler. E o Alfred Adler, gente, só pôde falar do complexo de inferioridade porque ele vivia isso na carne, né? Essa era a própria vivência subjetiva dele, isso estava na personalidade dele, né? Então, diz que era um conflito, diz que era um mal-estar, diz que era uma dor, diz que era um sofrimento. Ele pegou essa potência da dor e transformou isso em alguma coisa, né? Ele foi teorizar sobre isso e, a partir de um particular, ele foi em busca de um universal. Ele foi em busca assim, de correspondentes. Ou será que existe isso por aí no mundo? Será que existem outras pessoas com isso? Né? E aí ele foi descobrindo que sim, que existem outras pessoas com essas questões, que eram questões que ele sentia, vamos dizer assim, no mais íntimo dele, né? Vamos pensar. Então, talvez, né, dentro da ciência, de modo geral, né, acho que para vocês, o sexto período, talvez isso já é fato consumado, né? Talvez não seja uma grande discussão nova, mas é muito comum a gente, às vezes, achar muito interessante, muito rico, a ideia de uma neutralidade, né? A ideia de não estar envolvido com um objeto de estudo, assim, né? De supor que a gente consegue separar aquilo que nós somos da relação que nós estamos estabelecendo com o outro, assim, né? Acho que se tem uma disciplina que vai tentar demonstrar para vocês, né, que não dá para fazer isso, que aquilo que nós somos está encarnado no modo como a gente avalia o mundo, vê as pessoas, né? E mesmo julga as coisas, né? Essa disciplina é a disciplina de personalidade, né? A disciplina de personalidade desacredita plenamente nessa ideia de que é possível uma distância pura e neutra do quanto que eu me envolvo ou não me envolvo com meus objetos de estudo, com as teorias que leio, né? Tudo isso, assim. Então, por isso que sempre tem alguém, né? Algum professor maluco que sempre fala uma coisa para vocês e talvez agora vocês já consigam compreender um pouco mais. É a ideia de que não é você que escolhe uma abordagem, mas é uma abordagem que escolhe você, né? Porque, no fundo, né, gente, a história é essa, assim, a psicanálise, o behaviorismo, a Gestalt, são teorias que existem muito anteriormente a todos nós, né? Quando a gente começa a estudar psicologia, a gente meio que entra numa conversa que já está rolando, assim, né? Isso é novo para a gente, mas já tem gente falando disso há muito tempo, né? E aí, no fundo, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai percebendo que tem algumas abordagens que parecem falar de coisas que falam da gente, assim, né? Ou que conseguem fornecer palavras para a gente que parecem explicar coisas que eu já sentia, mas não sabia como dizer, né? Não só em relação a mim mesmo, mas também em relação ao outro, ou em relação às relações mesmo, né? É por isso que uma abordagem, no fundo, é que te escolhe, porque é como se uma abordagem ela fosse fazendo uma leitura de como você vai avaliando, como você lê o mundo, como você lê as coisas, assim, né? Então, a personalidade, gente, é uma dessas coisas que está em tudo aquilo que a gente faz, né? Acho que não há, pelo menos é isso que o texto sustenta aqui, não há nada que nós fazemos que não há um traço ou um marco ou uma espécie assim, de óculos da nossa personalidade daquilo que nós fazemos, né? O Heidegger, que é um filósofo alemão do século XX, né? Ele tem uma frase que eventualmente eu cito ela, mas que eu acho que vem bastante ao propósito aqui, que é a ideia de que ninguém pode pular a própria sombra, né? Ninguém pula a própria sombra. A gente só consegue enxergar as coisas a partir de nós mesmos. E é isso, assim, né? Não tem demérito, né? Pecado nenhum nisso. A coisa é assim, né? Porque a gente não tem como, talvez seja uma impossibilidade, assumir o ponto de vista do outro, né? A gente pode ter até alguma empatia com esse ponto de vista do outro, mas ninguém consegue ser ninguém, né? A gente consegue ser a gente mesmo. E olhe lá, né? Porque às vezes a gente é a gente mais ou menos também, assim, né? Mas no fundo é impossível assumir o ponto de vista de alguém. A gente consegue, no máximo, falar do nosso ponto de vista sobre as coisas, né? Então, assim, ninguém pula a própria sombra. A gente só consegue pensar tudo que nós fazemos depende um pouco daquilo que nós somos, assim, né? Uma coisa que gosto de discutir nesse momento da disciplina de personalidade é assim, eu fico imaginando que se vocês já chegaram até aqui, ao sexto período, é que em algum momento vocês já se viram sendo psicólogos, assim, né? Mesmo que isso tenha passado como um pensamento meio fugaz, meio efêmero, né? Assim, uma coisa talvez não muito consistida, né? Mas em algum momento você fez essa espécie assim de
análise dentro de si mesmo e que você se supôs capaz de atuar dentro desse campo, né? Esse campo, de alguma maneira, você se vê dentro dele, assim, né? Tanto é assim que tem muitos estudantes de psicologia que, antes do 6º período, desistem do curso, né? E eu quero crer que boa parte das pessoas que vão desistindo do curso de psicologia vão desistindo porque não vão se vendo fazendo isso, né? Não se identificam com isso, não pensam que esse campo é um campo em que eles conseguem minimamente estar passeando, assim, né? E aí eles percebem. Porque tem muito isso, né? Quando a gente entra no curso de psicologia, tem todo o imaginário, né, do que é a psicologia. A gente faz uma noção bastante imaginária do que é a psicologia, e aí quando a gente vai mais estudando e mais conhecendo as coisas, então psicologia não é aquilo, psicologia é isso, psicologia é aquilo, psicologia é aquilo outro, né? E mesmo dentro dessa novidade, quem acredita estar aqui até o 6º período, se vê de alguma forma atuando como psicólogo, né? Porque confere em si mesmo alguma capacidade, alguma identificação. Isso não é sem aquilo que você é, assim, né? É claro, vocês vão aprender um monte de teoria, vocês vão aprender um monte de técnica, né? Vocês vão aprender a manipular uma série de coisas, assim, né? Mas se isso não falasse de você, ou de um certo modo como você acha que pode, de um certo modo como você existe no mundo e como você atua no mundo, né? Talvez você já teria desistido disso daqui. Então, isso uma coisa não é sem a outra, né? O ponto é um pouco esse, assim, né? Então, quando a gente vai pensar em personalidade é uma dessas coisas aí que é muito anterior à própria ideia de que a gente possa ter assim, consciência da nossa personalidade, né? Personalidade está aí, né? É isso meio que a gente é, assim, de alguma forma, né? E que a gente se encaixa em algumas coisas, não se encaixa em outras, né? Eu acho que muitas vezes isso tem a ver com amizades, né? Por que dentro de uma sala de aula com 30 pessoas, por que algumas pessoas só se conhecem de maneira muito superficial e por que algumas outras pessoas se aprofundam, né, na amizade, assim, né? Alguém poderia dizer, professor, isso aí é identificação, né? É porque a gente se identifica. É uma resposta simples essa, né? Talvez a gente possa dar mais fundamentação para isso, né? Eu quero crer que tem algo a ver com isso, né? Tem a ver com a nossa personalidade. Às vezes com aquilo que nós não temos e que a gente vê que o outro tem, a gente supõe que o outro pode dar para a gente, né? Muito comum, né? Às vezes eu vejo muito em psicologia duplinhas, né? Às vezes tem sempre uma pessoa inibida que anda com uma pessoa mais extrovertida, assim, né? E um complementa o outro, assim, de alguma forma, né? É muito comum as relações estarem bastante baseadas em alguns traços de personalidade nesse sentido, né? Então, assim, eu não sei se fica suficientemente claro, a partir disso tudo que eu comentei até agora, o quanto que, para a gente pensar a personalidade, a gente precisa pensar que tudo aquilo que nós somos e como nós estamos tem alguma relação com a personalidade, né? E tem alguma relação com a personalidade com as pessoas que nós interagimos, assim. Não é sem isso, né? Eu vejo quase como se fosse assim, uma espécie de modo que a gente opera para estar no mundo, assim, né? E às vezes sem que a gente tenha até muita consciência disso. Às vezes a gente nem tem muita consciência, a gente é do jeito que a gente é, assim. E isso faz com que a gente produza relações, né? A gente encare determinados desafios, tope determinadas coisas, né? Mesmo quando a gente topa uma coisa que a gente não tem muita certeza de por que está topando aquilo. Eu apostaria na ideia que tem algo aí que diz que você se vê ali de alguma forma, né? E aí, isso eu cheguei a comentar para vocês, né? A discussão que nós vamos fazer é uma discussão, né, que vai estar assim, bastante tendo como premissa, né, o Freud, não tem como deixar de ser, né? Maria Carolina está perguntando, e a história de ter várias personalidades que caiu num senso comum? Como assim, Maria? Você consegue falar mais, né? Ter várias personalidades que caiu num senso comum. Como se isso fosse um modismo, assim? Como se a ideia de que a gente é várias coisas, é isso? Então, eu penso, sabe, Maria Carolina, que isso é tipicamente a produção de uma época como a nossa, assim, né? Uma época como a nossa gosta bastante de vender a ideia de que a gente pode ser o que a gente quiser, assim, né?
Basta a gente querer, assim, né? Eu acho que, eu penso, sabe, gente, assim, que mesmo que haja alguém que tem muitas fraturas, que seja alguém que seja muitas coisas, tem muitas formas de ser, vamos pensar assim, ainda essas muitas formas de ser, ela tem um limite, assim, ela não é infinita nesse sentido, né? Eu acho que essa ideia de que a gente pode trocar de personalidade como quem troca de roupa, né? Eu acho que é só uma ideia capitalista que é vendida para a gente e que nos agrada, porque a gente não gosta de saber limitado, né? Então, eu penso que mesmo alguém que a Bruna está comentando, né, do melancólico, por exemplo, mesmo alguém que talvez tenha uma posição existencial melancólica, né, essa posição existencial melancólica pode ter diversas gradações, assim, né? Alguém que talvez é melancólico, talvez não é melancólico o tempo inteiro, e às vezes possui gradações diferentes do que é ser melancólico, né? Mas eu acho que, de fato, assim, eu acho, por exemplo, né, entrando um pouco mais nesses termos que vocês estão trazendo, né, eu acho, por exemplo, que tem pessoas que são introvertidas que nunca vão deixar de ser introvertidas. E isso não necessariamente é um problema, né? Acho que existem pessoas que são extrovertidas que nunca vão deixar de ser extrovertidas. Isso é um pouco o que elas são, assim, né? Ela pode até fazer uma cena, né? Assim, e talvez, assim, em determinados ambientes, ela não ser aparentemente tão extrovertida, né? Talvez isso que vocês estão trazendo um pouco aí na discussão cai um pouco naquilo que a gente chama de máscara social, né? Essa coisa que às vezes a gente precisa usar mesmo para habitar nas relações, assim, né? A gente talvez vai ter que ter um pouco de calma para perceber se a máscara social que a gente usa e que é importante usar, não tem jeito, né? Ela é de fato a nossa personalidade, assim, né? Ela é de fato aquilo que nós somos, assim, né? Eu sinto que tem aquilo que se chama também de persona social, né? Então, não deve ser difícil para vocês perceberem a ideia de que talvez a gente não queira que o outro saiba de tudo daquilo que nós somos, né? Será que tem alguém aqui que quer, né, que as pessoas saibam tudo aquilo que ela é, né? Será que alguém tem essa coragem, né, de publicamente, assim, não, eu quero me revelar totalmente para as pessoas, né? Ou será que tem coisas em nós que a gente prefere deixar guardado, às vezes até de nós mesmos, assim, né? Tem coisas que a gente nem nós mesmos queremos saber que nós somos, assim, né? Então, penso que a gente vive uma época muito da imagem, a gente vive uma época muito da exposição editável, né? Então, eu acho que essa ideia dessa possibilidade de se ter várias personalidades, eu acho que a gente não tem uma personalidade mesmo, né? Mas eu não sei se por uma simples vontade de se ter várias personalidades ou ser de várias formas, né? Isso é assim que se opera, né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com uma época que talvez tenha vendido muito essa ideia para a gente, que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Assim, basta a gente querer, né? Fazer um tratamento, sei lá, né? Participar de um coach, desenvolver uma habilidade, eu sei lá bem, mas eu não consigo muito pensar assim, e talvez alguns dos autores que eu vou apresentar para vocês, talvez não vão pensar muito assim, né? A Carolina está dizendo, mas isso é completamente diferente de quem tem algum problema com bipolaridade, né? Algo tipo, sim, é diferente, né? Porque quando a gente está falando de bipolaridade, a gente está falando de um transtorno, né? A gente está falando, assim, de algo que eu diria, assim, que está para além da cotidianeidade psicológica, vamos pensar assim, né? Alguém que tem uma bipolaridade, né, tem uma particularidade em relação a esses modos de ser, né? Que às vezes, eu não sei muito como é que vocês pensam isso, né? Boa parte disso que a gente usualmente chama de patológico, né? Que a gente vai falar assim que é uma coisa está no campo patológico, né? Tendo todo cuidado com essa palavra. O patológico muitas vezes ele fala de um excesso, né? Ele fala assim de algo que está demais, assim, né? Porque no fundo eu acho que todos nós temos uma raiz bipolar, assim, né? Mas nem todo mundo tem um transtorno bipolar, que é uma outra história, né? Nós temos oscilação de humor, assim, é natural a gente ter oscilação de humor, né? Mas talvez não no excesso e não no nível que uma bipolaridade comporta, né? É igual, por exemplo, né? Puxando um pouco aí para a psicanálise, né? O Lacan vai discutir isso, vai dizer, olha, todo mundo é paranoico, né? Não tem ninguém que não é paranoico, todo mundo é paranoico, né? Agora, nem todo mundo tem a paranoia, assim, né? E todo mundo acha que está sendo perseguido e que alguém, né, vai, de alguma maneira, assim, pegar e vai te matar, né?
Mas todo mundo é paranoico no sentido de ficar produzindo sentidos e produzindo, assim, como que eu posso dizer, né? Informações sobre o seu próprio mal-estar. A diferença de um paranoico com um transtorno de uma pessoa que não é paranoico é porque o paranoico acredita na própria paranoia dele, né? E uma pessoa que não é paranoico consegue colocar uma dúvida nas próprias neuroses dela. É basicamente isso que o Lacan fala pra gente, né? Agora, todo mundo é meio paranoico, no sentido de ficar pensando e achando que fulano talvez pensou isso de mim, ou eu fiz tal coisa, né? Alguém depois não vai gostar do que eu disse. Todo mundo faz isso, né? Só que nem todo mundo acredita plenamente nessa paranoia que tem dentro de si mesmo, né? Um paranoico já acredita. Um paranoico ele tem certeza das próprias suposições que ele faz, né? Por isso que um tratamento com paranoico é um negócio muito difícil, assim, né? O tratamento com paranoico é complicado, porque, assim, você conseguir colocar uma dúvida na certeza do paranoico, complicado, bastante complicado, assim, né? Então, tem um pouco isso, assim, né? Acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, assim, com essa ideia de que é possível ser tudo, né? É possível, assim, como que eu poderia dizer, né? Tudo é possível, né? Eu acho que isso é muito típico de uma produção, né, de sociedade como a nossa, que é uma produção de um excesso, assim, né? Excesso de consumo, excesso de desempenho, excesso de trabalho, né? Tudo na nossa sociedade é muito assim, né? É uma coisa assim, a gente vive um tempo histórico sem precedente em torno do excesso, assim, né? Principalmente do consumo. Isso é uma discussão bastante ligada ao tipo de capitalismo que a gente tem na contemporaneidade, que é um capitalismo de consumo, né? O consumo cria um pouco essa ilusão na gente, né? Se eu começar a usar um determinado produto, né? Nenhum produto vende só o produto, né? As pessoas vendem todo um estilo de vida, assim, né? Vende, se você comprar esse produto, começar a usar esse produto, você vai conseguir fazer coisas inimagináveis, assim, né? A gente vive uma época, eu acho que a gente vive uma época que a gente está bastante assim, gostando de ser iludido, sabe como? Assim, é um pouco isso, né? Nossa época é uma época que a gente simplesmente assim, vamos se iludir mesmo, entendeu? A vida é muito complicada, a gente tem aceitado muito as ilusões da vida, assim, né? E a gente navega nisso. E isso que a princípio me parecia uma ilusão, né? Sobre as infinitas possibilidades que nós poderíamos ter, começa a se tornar uma verdade para muitas pessoas. Um pouco isso, talvez, né? A Caroline está comentando. Eu acho difícil as questões de personalidades na moda hoje em dia. Exatamente por existirem pessoas que já possuem transtorno de personalidade. Complicado. Mas entendi, prof. Valeu, né? Então, tem muito isso, né? Eu acho também que hoje há personalidades na moda, assim, né? Tipos de personalidade que estão na moda. E é isso que eu estou tentando mais ou menos transmitir para vocês, gente. A discussão que a gente vai fazer aqui tem muito pouco a ver com essa... Tem muito pouco a ver com essa ideia de uma personalidade da moda, assim, né? Uma coisa que a gente deveria meio que se enquadrar e meio se formatar. Não é muito essa discussão que a gente vai fazer, né? Eu acho que essa discussão está muito mais nesse campo, que é um campo assim dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nós gostaríamos. Sabe essa velha história, né? Você já deve ter discutido isso em psicologia, né? Existe aquilo que nós somos e existe aquilo que nós gostaríamos de ser, assim, né? Eu acho que na contemporaneidade a gente esqueceu plenamente quem nós somos e a gente só ficou com aquilo que a gente gostaria de ser, ao ponto da gente começar a se enganar para nós mesmos, assim, né? Então, eu começo a achar que eu gostaria de ser aquilo, daqui a pouco eu estou acreditando que eu sou aquilo mesmo, daqui a pouco eu já esqueci daquilo que eu sou, assim, né? O Daniel perguntou, seria uma ilusão como forma de anestesiar possíveis sintomas já presentes? Acho que sim, Daniel, né? Acho que essas ilusões elas são muito convenientes, assim, quando a vida ela fica muito... Quando a gente tem frustrações, basicamente é isso, né? Tem um texto do Freud que ele discute um pouco as questões das fantasias, né? E que ele tem uma afirmação que ele fala algo mais ou menos assim lá, né? Só fantasia quem está insatisfeito, né? Só há fantasia porque há insatisfação. Ninguém fica fantasiando se está satisfeito, né? A fantasia
ela é um próprio produto de se defender das frustrações e das insatisfações. Por isso que a gente devaneia, né? Por isso que a gente, quando está assistindo uma aula, que é uma aula chata, né? Que a gente não gosta, o nosso pensamento divaga, né? O nosso pensamento vai para um outro lugar mais agradável, porque a gente tem uma certa dificuldade com isso que é desagradável, com isso que é insatisfatório, né? É muito comum do nosso funcionamento produzir isso, assim, né? Então, essas ilusões, essas fantasias, né? Agora, tá aí uma coisa para a gente perguntar, né? Será que a gente tem vivido uma época, né, em que tem muito sofrimento, assim, né? Se a gente traz um pouco essa discussão que vocês já devem também ter ouvido e vocês sabem, né? Nós estamos com índices altíssimos de depressão, índices altíssimos de transtorno de pânico, índices altíssimos de suicídio, né? Será que a gente vive uma época de um sofrimento assim um pouco mais acentuado, né? Ou será que isso é só uma reclamação de uma pessoa que não viveu outras épocas e não sabe qual era o sofrimento de outras épocas, assim, né? Eu creio, né, que a gente tem vivido um tempo de uma maior exacerbação de sofrimento de modo geral, assim, né? Talvez possa parecer radical para algumas pessoas, mas eu acho que a gente vive uma certa melancolia social, assim. É um pouco essa impressão que eu tenho do funcionamento de Brasil e funcionamento de mundo, assim, né? Eu não acho que o mundo está tão melhor, né? Se você pensar no tipo mais macro, né? Quando eu vejo dados do tipo no mundo morre-se mais de suicídio do que de homicídio, né? No mundo se tem mais problemas de obesidade do que problemas de desnutrição. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, né? O mundo que nós vivemos hoje não é um mundo que tem problemas com desnutrição tão quanto se tinha. A gente tem mais problemas com obesidade do que com desnutrição. A gente tem mais problemas com suicídio do que com homicídio, né? Parece que alguma coisa aconteceu, né? Tem alguma coisa aí que a humanidade chegou num ponto da sua história, né, em que ela conseguiu se livrar assim de muito sofrimento, de muitos mal-estares, né? Ela carregou durante muito tempo, mas com isso vieram outros, assim, né? A gente está sofrendo de uma outra forma, né? O Daniel comenta: acho que a imprevisibilidade dos acontecimentos desse século gera certa angústia no indivíduo. E aí entra no campo da fantasia. Seria tipo isso. Eu acho que imprevisibilidade é uma palavra bem assim, feliz nesse contexto, né? Eu acho que imprevisibilidade, eu acho que a gente nunca teve que se deparar tanto e nunca teve que estar tão de frente com isso que a gente chama de imprevisibilidade, surpresa, o não calculável das coisas, né? Assim, eu acho que a gente vive uma época em que a gente está assim, diariamente de frente para o não calculável. Assim. Isso bate na porta da gente diariamente. Assim. Eu acho que ninguém tem dúvida, principalmente depois da pandemia, o não controle. Né? Eu acho que é por isso que, inclusive, a gente tem tido muitas crises em relação ao conhecimento, em relação à ciência. Né? A ciência, talvez, ela só tenha tido uma certa crise por isso, né? Porque talvez ela fez uma promessa que ela não está conseguindo cumprir, que é de dar maior controle em relação a essa imprevisibilidade. Eu acho que ela consegue um tanto, né? Mas eu acho que ela não, assim, as pessoas não estão satisfeitas com o tanto que ela consegue. Ela consegue bastante, mas ela não consegue, assim, o que talvez seria algo que poderia, assim, nos acalmar o coração, né? Por isso, talvez também, né, que eu penso, né, que a ciência é um tipo de saber que desencanta, né? A ciência não é um saber que encanta. A ciência é um saber que desencanta. Qualquer um que verdadeiramente está apoiado, né, na ciência sabe que a ciência pode trazer para a gente verdades bastante intragáveis, assim, né? Por isso que eu acho que tem tido toda uma volta de saberes que são saberes ou de conhecimentos que são, assim, conhecimentos mais tranquilos, né? Que talvez apaziguem mais o nosso coração, né? Sem querer criticar, né? Mas já criticando, né? Não sei se alguém já ficou curioso por que os signos estão voltando, né? Com toda a força, assim, né? Signo era uma coisa da década de 60, 70, né? Que virou uma moda, que a galera ficou pirando no negócio de signo e sumiu do mapa, né? Aí agora tem toda uma volta dos signos, né? E dependendo até de como você fala dos signos, algumas pessoas ficam até ofendidas, assim, né? Porque tem algumas pessoas que levam isso assim radicalmente muito a sério, assim, né? Ou por que nós temos movimentos como terraplanista, né? Essa coisa anti-vacinas, né? Etc, né? Eu acho que isso tem falado de uma época em que assim, aquilo que a gente produziu
para dar segurança, aquilo que os homens produziram para dar segurança aos homens, não estão dando segurança. Assim, né? E aí a gente está procurando outras respostas. É esse momento que a gente está vivendo. Assim, né? E talvez é por isso que, nesse sentido, também personalidade na contemporaneidade, falando de personalidade, né, é uma dessas coisas aí que a gente também vai percebendo que fica um pouco nesse campo meio aberto, assim, né? A gente não está muito mais satisfeito, né, com alguns papéis que nos designaram, com alguns lugares sociais que nos designaram, né? É muito recente, sabe, gente, assim, essa espécie de inquietação com alguns lugares sociais na história da humanidade, né? Essa inquietação assim com esse lugar, com alguns lugares sociais ou com algumas posições, né, que supostamente são vistas assim como posições muito submetidas, muito submissas, né? Essa é uma inquietação recente na história da humanidade, né? A história, se vocês olharem a história da humanidade assim num arco mais profundo, né, havia assim uma certa conformidade com a ideia da escravidão, assim, né? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa, tá, gente? Longe de mim, né? Mas é como se as pessoas concebessem isso como o próprio funcionamento da vida, assim, né? Eu não estou falando da escravidão tipicamente aqui no Brasil, estou pensando escravo tipo na Grécia, por exemplo, né? É muito recente na história da humanidade que a gente começou a se incomodar com isso e começou a dizer, olha, tem uma coisa errada aqui, a gente vai precisar mudar algumas coisas, né? Então, isso tem mudado um pouco dos lugares que não são assim designados, né? Acho que tem um pouco essa. Todos nós recebemos algumas designações de lugares, assim. A gente está muito incomodado com isso que a gente recebe como herança, assim. A gente tem visto toda uma revisão histórica, né? A gente tem visto tudo assim, uma série de coisas para poder repensar um pouco algumas coisas, assim, né? O pessoal está brincando ali com a questão dos signos, né? Pois é, né? Falou em signo, já tem uma galera aí, né, que já se manifesta já, né? Mas é um pouco isso, né? A gente talvez vai conseguir, talvez eu pretendo, né, discutir com vocês, por exemplo, que personalidade não tem nada a ver com signo, né? Personalidade, a discussão que a gente vai fazer aqui, né? Não sei se vocês conseguem perceber que às vezes o signo é uma tentativa de talvez dar um nome, assim, né? É uma tentativa para talvez dizer um pouco o que nós somos, assim, talvez tentar definir um pouco as nossas personalidades, assim, né? Esse é um outro problema que a gente tem. As pessoas hoje elas estão demais querendo se definir, assim, né? Achando que se elas encontrarem um nome em relação ao que elas são, né? Tudo resolvido, elas não vão ter mais dúvidas sobre si mesmas, né? Eu penso que isso é um outro equívoco, assim, né? Nenhum nome pode definir plenamente aquilo que nós somos, assim, né? Isso é muito preocupante, principalmente na psicologia, né? Porque tem pessoas que vão ao nosso consultório querendo que a gente defina elas, me dê um diagnóstico, né? Fale, portanto, o que eu tenho / sou, né? Então, assim, tem gente que às vezes se apega tão radicalmente a um nome que recebeu que a pessoa parece que não consegue ver mais nada, assim, né? Esses dias eu estava vendo na internet um relato de um autista, assim, né? Uma pessoa que se dizia assim assumidamente autista e tal, e me chamou muita atenção o quanto que assim parece que a vida dele começou a girar em torno desse nome, assim, né? Parece que tudo que ele passou a fazer a partir dessa descoberta desse nome, ele só conseguia conceber a vida a partir daí, assim, né? Eu acho que isso fala mais de uma época que a gente está vivendo de crise de identidade e que as pessoas estão um pouco desesperadas para saber melhor quem elas são, assim, né? Do que propriamente isso fala da pessoa, assim, né? Acho que também é uma espécie de controle, Raquel, né? Tentativa de controlar isso. Assim. Tomar característica como identidade. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um microfone que foi aberto aí. Fui eu. Eu queria... Posso? Pode. Eu fiquei pensando no primeiro slide, quando você trouxe a questão que tudo que somos e como estamos possui influência
da personalidade das personalidades das pessoas, né, com as quais interagimos. E aí, quando você chegou agora nesse ponto do o lugar que a ciência não está dando conta, né, de garantir, que é a garantia de controle, né, ela acaba sendo ineficiente diante do imprevisível, e isso, nesse contexto, vem muito à tona, mas, como você falou antes, isso já estava vindo, né, e é curioso porque isso chega no momento que a gente tem uma palavra que está se repetindo assim, desde o início da sua fala, que é a questão do excesso mesmo, né? Uhum. A gente nunca teve tanto acesso à informação, a gente nunca teve tanta possibilidade de saber, conhecer, teoricamente controlar o desconhecido, e como que isso gera a angústia que o Daniel estava falando ali antes, né? Sim. E aí eu me lembrei, eu tenho uma sobrinha que teve neném agora nesse período, né, da pandemia, e eu fico muito curiosa com o desenrolar, por exemplo, da construção, não necessariamente que geração de crianças será essa, mas que geração de mães, porque ela passou um período grande de isolamento já na gravidez, e dando graças a Deus, por exemplo, porque não ia ter um monte de gente passando a mão na barriga dela, um monte de gente dizendo para ela o que ia fazer, ela estava protegida com o isolamento. E o bebê nasce e ela continua protegida desse isolamento. Só que ela está protegida, estou aqui fazendo aspas, né, da relação com esses outros saberes, com essas outras pessoas. E o dia que ela me mandou para a gente, né, no grupo da família, olha como o bebê está agora, o seu bebê está uma jaca, sei lá. Eu achei aquilo tão bizarro, porque é uma coisa comum. Depois eu fiquei sabendo que todas as grávidas acompanham. Aquela possibilidade de imaginar como será, que tamanho será, estou sentindo a barriga assim, isso está sendo eliminado, está sendo substituído por informação, por imagem, Sim. comparação, e isso não tira a angústia de forma nenhuma, pelo contrário, né? Porque isso acaba não dando a segurança. E eu fiquei pensando muito nisso, da forma que você foi falando, como que a personalidade é formada, porque aí fala da questão do nascimento ao envelhecimento, né? Como é que isso é desenvolvido? Não existe uma, né, personalidade, quer dizer, acontecem coisas na vida que vão marcar a construção da gente, de todo mundo. E não é só de quem está nascendo, é a gente que está agora, uns com 20, uns com 30, outros com 50, tendo que lidar com isso, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, Patrícia, enquanto você estava falando, né, acho interessante esse ponto que você traz, né, do excesso de informação, de imagens, né, porque você disse muito bem, eu acho que o grande problema disso é que isso nos retira um exercício que a gente fazia quando não existia isso tudo, que era esse exercício de tentar dar contorno ao desconhecido para um processo de elaboração. Era como se você, nesse processo de imaginação, você fosse simbolizando e mais ou menos dando um contorno para essa coisa da angústia que vem e aparece e que a gente não sabe muito bem, né, como lidar com ela. Só que na nossa época a gente está muito privado de fazer esse exercício a gente mesmo. É como se tem tanta informação por aí que em vez de eu fazer esse exercício de elaboração, eu caço essa informação. E aí eu pego uma informação pronta, eu não construo uma informação. Né? Dentro de psicanálise a gente vai dizer assim, a gente não faz um processo de simbolização assim, né? E esse processo de simbolização é importante, né? Porque ele pode dar um certo contorno para essa angústia, né? E essa informação que vem pronta de lado de lá, ela retira de nós um processo, assim, que não dá muito conta de fazer alguma espécie assim de desvio, né? Ou de direcionamento da angústia, né? Como psicanalista, né? Eu não consigo muito deixar de pensar que a angústia ela sempre está muito próxima disso que é o imprevisível, né? Disso que é o desconhecido, disso que a gente não consegue muito elaborar, né? Eu não acho que é à toa que os transtornos de pânico, por exemplo, são transtornos que muitas vezes as pessoas têm experiência de achar que vão morrer, assim, né?
Por que essa ideia da morte aparece nesse momento de uma angústia radical? Porque eu vejo o pânico assim, né? O pânico é uma angústia radical que invade o sujeito, assim, né? A ideia de morte vem muitas vezes porque a morte é isso, né? A morte é uma dessas coisas que não tem como simbolizar, a gente não tem como dar um contorno para o que é a ideia da morte, né? Então, assim, é um pouco ruim, né? Eu vejo que... E aí, só para comentar um pouco mais uma coisa que você falou, né? Nessa história do excesso, assim, o que eu acho que mudou muito radicalmente de 150 anos, 200 anos para cá, é porque antes a gente ainda tinha algumas coisas na humanidade que faziam um papel de contenção, né? Um papel de limitador, um papel de castrador mesmo, assim, né? Que são coisas que hoje a gente olha com muita desconfiança, como a religião, por exemplo, né? A religião era algo que a gente pode criticar a religião, uma série de questões, mas a religião ela dava um corte assim em relação ao que posso e que não posso, né? O que devo e o que não devo. É como se isso, apesar da limitação que isso trazia, isso também dava um contorno, né? Isso dava para a gente assim a possibilidade de não ficar à deriva no meio do excesso, né? Hoje em dia o que eu vejo é que a gente está um pouco à deriva no meio desse excesso, né? Não tem nada muito dando contorno para a gente, assim, né? E com isso eu não estou querendo dizer, então vamos voltar ao passado, né? Vamos ter mais religião. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas acho que esse comparativo é importante para a gente perceber que talvez essa coisa do imprevisível que está aí, que a gente não está conseguindo muito mais, né? Dar nenhum contorno, eu acho que tem a ver com uma queda das grandes orientações existenciais que nós tínhamos antes disso tudo sair de cena, né? Que seja, né, a política, que seja a religião, seja lá o que for. Então, a gente fica com um excesso, assim, meio a céu aberto, que nada hoje consegue cumprir esse papel um pouco, assim, de limitador dessa história. Pelo contrário, né? Vou insistir nesse ponto que eu estou batendo aqui na aula de hoje. A gente, de modo geral, acha ruim a limitação. A gente acha ruim que tem um limite, né? A gente quer a liberdade, a gente quer o tudo possível, né? Mas a gente perde de vista que esse tudo possível ele é extremamente angustiante, porque ele fala de um excesso, né? Ele fala de um infinito, assim. Olha, tem um textão aqui, né? Gilmar, levando em consideração isso que a Patrícia disse sobre a ineficácia da ciência e o processo de construção da nossa personalidade, posso inferir que a personalidade seria subjetiva? Então, tentar categorizá-la é um equívoco que acaba trazendo muita ansiedade e angústia nos indivíduos? Mas temos também que levar em consideração que, de certos aspectos da personalidade, que faz com que a pessoa seja mais suscetível ao adoecimento psíquico. Então, Gilmar, eu acho que o problema da categorização, né, assim, né, tem algum tempo que eu já não dou aula para o Gilmar, né, e o Gilmar é uma pessoa perigosa, assim, com as falas dele. Tem muito cuidado com o que o Gilmar traz, né, porque o Gilmar ele é alguém que não é simples, não, conversar com ele, assim, né. Mas, assim, eu já vi que o Gilmar ele tem um mal-estar aí com o negócio de categorização, né, eu já vi que isso incomoda ele, assim, né, de alguma forma aí. Eu acho, Gilmar, que o problema da categorização é quando alguém vem e nos fecha em uma coisa, entende? Quando vem alguém externamente a nós mesmos e diz assim, não, você deve ser tal coisa. Nos impõe uma coisa fechada, né? Isso é uma categorização que eu acho que é improdutiva. A outra coisa é você chegar a esse reconhecimento. A outra coisa é você, talvez um pouco nessa busca, entender que você está enquadrado em algumas coisas mesmo, assim, né? Que você talvez não seja tudo, que você talvez você não é uma impossibilidade infinita de modos de ser, assim, né? Então, acho que são dois níveis de discussão. Uma coisa é quando alguém vem e fecha a gente numa coisa, né? Eu acho que até quando alguém externo vem e fecha a gente numa coisa, automaticamente a gente reage a isso, assim, né? Eu não sou isso, né? Agora, outra coisa é você, por você mesmo, chegar à conclusão de que você está dentro aí de uma posição existencial, vamos pensar, né? Dentro de um certo lugar, dentro de um certo modo de ser na vida, assim, né? E que eu acho que, no final das contas, são categorizações, né? Mas eu acho que são categorizações que é sempre muito ruim quando isso vem, assim, de cima para baixo, né? Quando isso vem assim, alguém disse, né? A ciência falou, né? O padre falou. Eu acho que isso é limitante, né?
Mas eu não acho que é limitante quando você descobre o seu limite. Talvez seja isso, né? É limitante quando alguém te dá um limite. Mas eu não acho que é limitante quando você descobre o seu limite. Porque aí você pode, inclusive, parar de ficar buscando coisas que você não vai conseguir buscar, né? Que você não vai conseguir ser, assim, né? Eu acho que tem muita gente que fica, assim, bom tempo de suas vidas querendo ser coisas que não são, assim. É simples desse jeito, né? É meio frustrante, assim, né? Mas também não me parece ser uma ideia completamente estapafúrdia que a gente consiga ser tudo que a gente quiser. A gente não consegue ser tudo que a gente quiser, né? Isso não é porque alguém nos limitou, porque alguém disse pra gente que a gente não pode, né? Isso é porque todo modo de ser é um modo de ser. Não é todo modo de ser, né? É uma forma de ser e de estar no mundo, assim, né? E é isso, né? Talvez eu me simpatizo muito com essa ideia, né? Tem coisas que a gente é limitado, tem coisas que a gente não é limitado, tem coisas que a gente consegue avançar mais. Tem algumas coisas que a gente é limitado e consegue desenvolver, né? Agora tem outras coisas que não vai dar, assim, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam sofrendo com esse limite, quando na verdade esse limite eu acho que ele pode ser assim, até um alívio, né? Pô, então eu tenho esse limite, né? Para que eu vou ficar forçando a barra? Para que eu vou ficar dando muito pão de faca, assim, né? Eu lembro lá, por exemplo, de um paciente, talvez já tenha até citado esse caso aqui para vocês, de um paciente lá que resolveu experimentar o poliamor, assim, né? Porque o poliamor estava na moda e, sei lá, a namorada dele queria viver o negócio do poliamor. E, assim, foi um paciente que fez uma violência contra ele mesmo. Basicamente foi isso que ele fez. Porque ele teve que se deparar com o fato de que isso não serve para ele, assim, sabe? Ele não se encaixa nisso, assim. É isso, entende? Isso não é nenhum demérito, ele não é menor por causa disso, ele não é pior, ele não é alguém que tem um defeito, ele não é disfuncional, né? Ele é só alguém que não funciona, que não concebe o amor dessa forma. Quem concebe o amor assim, ótimo, vai lá viver o poliamor, né? Agora, ele, por uma espécie de pressão externa da namorada, né? Uma coisa assim, uma pressão externa do mundo, porque isso tinha um certo modismo, ele começa a se violentar muito, né? Quando ele começa a se propor a fazer algo que não é dele, é simples assim, né? E aí ele teve que se deparar um pouco com isso em análise, assim, né? Quando eu cito essa situação desse paciente, né? Eu sempre comento, né? Quando eu vi que ele começou a caminhar um pouco para esse lado, eu comigo mesmo, eu já meio que desconfio, falei, bicho, vai dar merda, assim, né? Eu já pensei comigo, assim, mas eu não falei nada, né? Porque eu acho que foi muito terapêutico deixar ele ir, assim, né? Acho que ali a maior terapia que eu poderia ter feito ele começou a querer se aventurar nisso. Eu, como psicólogo, não vou dizer nem que sim, nem que não, vou acompanhar a escolha dele, né? Mas eu já tinha essa desconfiança de que ia dar merda, assim como deu, né? E aí, quando deu merda e ele começou a sofrer muito por conta disso, aí eu entrei um pouco mais como terapeuta, né? Porque aí talvez a conversa, né, eu precisei deixar que ele fosse, para que ele voltasse, assim, né? E aí, nessa volta dele, algo foi possível de ser elaborado, assim, né? Enfim, não sei se me fiz claro aí, mas é um pouco isso, né? Professor, Ora, Gilmar! deixa eu me explicar, é porque eu me incomodo um pouco com certos aspectos que a psicologia vem tentando explicar, porque se a gente sai do pressuposto que a personalidade é algo subjetivo que a gente vai adquirindo durante o tempo, mas eu também entendo que a ciência ela vem tentando buscar compreender tudo o possível, né? Tudo que vem como problema na nossa sociedade. Mas e se eu levar em consideração, professor, os aspectos de compreensão de identidade, em que a gente tem várias identidades conforme o ambiente que a gente está? Como se dá essas coisas esses aspectos dessa personalidade? Já que a gente pode nos moldar a agir de determinada forma em determinado contexto. Então, eu acho que isso, não sei se entendi, mas isso que você está trazendo para mim, Gilmar, é uma parte da personalidade, né? É como se a personalidade ela tivesse assim, uma espécie de elástico, assim, né? É como se você tivesse um centro e esse centro ele tem uma elasticidade, assim, né? E aí quando você vai para um ambiente, você estica esse elástico. Mas quando você sai desse ambiente, esse elástico ele volta para o centro dele. Entende? A gente tem uma certa elasticidade. Agora, é fato também que quando eu estou num determinado ambiente, por mais que eu tenha uma elasticidade, eu não tenho toda a elasticidade possível, né?
será que a gente consegue estar em todo o ambiente, né? Ou será que tem alguns ambientes que simplesmente não dá para a gente, assim, né? Em alguns ambientes eu consigo fazer esse elástico com a minha personalidade, vamos pensar, né? Mas tem alguns ambientes em que é como se esse elástico ele fosse rígido. Eu não conseguisse, talvez, assim, né, me moldar, vamos pensar dessa maneira, assim, né? Então, eu não consigo achar que isso que a gente acaba, assim, vamos pensar, representando nos ambientes, de modo geral, pode ser tomado como a nossa personalidade final. Eu acho que isso talvez seja, assim, uma espécie de desdobramento daquilo que nós somos, assim, né? Mas eu não acredito que isso... Eu acho que tem uma coisa que tem um centro, assim, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, compreendi. Beleza. Por isso, talvez até que eu coloquei essa imagem aqui, né? Que me pareceu ser uma imagem de uma cara elástica, né? Essa imagem, assim, de uma cara fazendo uma espécie de elasticidade, assim, né? Eu acho que foi por isso que eu pensei nessa foto aí, quando eu botei ela aqui, né? Então, assim, um pouco mais, né? Tem um negócio que eu comento aqui, né? Que é essa história da generalização. É uma discussão que também não vou ficar gastando tanto, porque eu acho que, enfim, essa discussão já foi feita por vocês em muitos momentos do curso, né? Mas é sempre importante a gente lembrar, né, gente? Assim, não dá para ficar generalizando muitas coisas, né? A psicologia ela sofre esse problema desde que psicologia é psicologia, né? Importação de teorias, né? Às vezes a gente fica assim, né, achando que um determinado conceito, né, pode ser generalizado para todos os grupos, né, como se não, a gente não devesse assim fazer um certo contexto naquele grupo da teoria, né? Então, eu acho que não é preciso dizer isso mais de uma vez, assim, né? Eu acho que toda teoria é aplicável a tudo, desde que ela tenha assim uma espécie de interpretação, né? Desde que ela tenha assim, uma espécie de contextualização. Eu, particularmente, penso, né, embora eu saiba que algumas pessoas não concordam com essa ideia, eu não acho que exista nenhuma teoria que é muito preconceituosa. Eu acho que o que faz o preconceito da teoria é a pessoa que se apropria dela, né? É a pessoa que entra em contato com a teoria e vai fazer um mau uso dela por aí, assim, né? Então, eu não consigo muito achar assim que... Eu acho que nenhuma teoria consegue abarcar tudo, nenhuma teoria consegue, né, de alguma forma, assim, não ser parcial. Acho que toda teoria é parcial, toda teoria é datada, né? Não existe uma teoria que não é datada, assim, né? Eu estou falando isso até porque, assim, às vezes eu ouço muitas críticas em relação à psicanálise do Freud, do século XIX, que as coisas mudaram, né? Sim, né? As coisas mudaram, ninguém está preso ao Freud. E outra coisa, nenhuma teoria, né, assim, não é datada. A gente tem teorias da década de 60, teorias da década de 80, né? Que eu acho que, assim, fala também das limitações. Então, eu não vejo muito problema na teoria, eu vejo muito mais o problema no teórico, né? Então, assim, eu não acho que o problema é psicanálise, eu acho que o problema são alguns psicanalistas, assim, né? Assim como não acho que o problema é o behaviorismo nesse sentido, né? O problema são alguns behavioristas, assim, né? Que às vezes fazem importações de teoria de um modo muito selvagem, assim, né? De um modo muito sem, talvez, entender que são contextos diferentes, assim, né? Por um outro lado, né, se a gente for parar para pensar também, né, eu sinto que cada vez mais a humanidade vai caminhando para uma coisa de uma redução das diferenças culturais, assim, né? O nosso mundo é um mundo que está globalizado, né, gente? É simples dessa forma, assim, né? Eu não acho mais que haja no mundo hoje uma diferença brutal, cultural, né, assim, entre a Europa e o Brasil. Há diferenças, com certeza, né? Mas, assim, a gente pode pensar isso na pandemia, né? Um negócio que saiu lá da China e rodou o mundo inteiro, assim, né? Entende? O mundo está todo conectado, assim, né? O mundo... Não sei quem já teve oportunidade, né, de ir ter a experiência de viajar para outros países, né, principalmente para as capitais, assim, né? Eu, quando fui para outros países e fui para algumas capitais, né, a impressão que eu tive é que eu estava, assim, em grandes cidades do Brasil, em algumas outras cidades de outro mundo. Tinha McDonald's, tinha shopping, tinham pessoas correndo, né, lugares agitados. O mundo está muito globalizado, né, para a gente ficar insistindo excessivamente nessa coisa de uma grande diferença cultural, né? Acho que existem diferenças culturais, mas
eu acho, no mínimo, curioso, né? Que os Estados Unidos está se debatendo com racismo, a gente está se debatendo com racismo, né? A Europa está se debatendo com direita e esquerda, o Brasil está se debatendo com direita e esquerda, né? Então, assim, a coisa da globalização, da internet, da conectividade, né? Ela tem reduzido muitas diferenças culturais. A gente não vive mais uma época em que as diferenças culturais elas são tão gritantes assim, né? Como muitas vezes a gente quer que elas sejam, ou como muitas vezes alguns discursos sustentam assim, né? Então existem diferenças, mas eu acho que elas não são tão, né, assim, socialmente falando, eu não consigo muito pensar por aí essa diferença toda, né? Então esse é um outro lado, né, da história da generalização, assim, né? Sim, né? Xenofobia existe e não só entre países, né? Xenofobia existe dentro de uma mesma cidade, né? Tem grupos que não se bicam dentro de uma mesma cidade. E sempre existiu, Geomar, né? E isso não quer dizer que a gente tem que aceitar isso, assim, né? Isso não quer dizer que a gente tem que simplesmente, porque sempre existiu, vamos sentar no pudim e achar que isso é normal. Isso é uma coisa que é para a gente lutar contra mesmo, né? Mas talvez isso toque um pouco nessa discussão que a gente estava fazendo mais cedo. As relações humanas, elas são sempre assim, né? Elas são baseadas em amor, mas elas também são baseadas em ódio, né? Elas são baseadas em receptividade, elas também são baseadas em repulsividade, assim, né? É muito difícil conviver, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que a globalização fez. A globalização, ela aproximou a gente. E aí, quando ela aproximou a gente começou a ver o quanto que é insuportável ficar muito perto de pessoas que são diferentes de nós, assim, né? É como se antes a gente conseguisse manter uma ilusão de distância, né? Agora, com essa aproximação da globalização, eu acho que a gente começa a perceber o quanto que é difícil conviver verdadeiramente com a diferença, assim, né? Acho que isso é mais complicado do que a gente supõe, assim, né? Esse momento que a gente tem vivido de muito ódio, né? De muito conflito, de muita polarização, eu acho que isso é um subproduto de um efeito de globalização, porque a globalização começou a aproximar universos que antes eram muito distantes, assim, né? E aí quando ela fez essa aproximação, começou a dar choque, né? Começou a dar porrada, literalmente, assim, né? Enfim, aí aqui tem um pouco esse negócio da personalidade, né? Que a gente estava falando aí, desse possível padrão de personalidade. Na época que eu fiz esse slide, eu acho que esse padrão de personalidade fazia mais sentido, né? Como um suposto padrão, né, de personalidade. A pessoa que é feliz, é fit, é bronzeada, está sempre na praia, né? Parece que está sempre curtindo a vida, um pouco essa coisa assim, meio redes sociais, né? A pessoa parece que nunca come um pão com ovo e mortadela, né? A pessoa está sempre comendo aí as coisas mais finas, né? E mais elegantes, né? Acho que tem muito hoje essa produção, né? Infelizmente, a gente tem vivido uma época, de novo, né? Eu acho que a gente tem preferido as mentiras do que propriamente a cotidianidade da vida, né? O fato de que nem sempre a gente está na praia, nem sempre a gente está feliz, nem sempre a gente está em dia com o nosso corpo, né? Mas eu acho que a gente fica assim, vivendo essas ilusões, assim, né? E aí isso produz. Eu gosto dessa coisa de resiliência, assim, né? Do mesmo jeito que eu acho que existe um padrão, né, de corpo que é cultuado pelas pessoas, às vezes eu acho que existe um padrão de comportamento que também é cultuado pelas pessoas, né? A resiliência, por exemplo, não estou falando do conceito em si, mas estou falando do modismo em torno da resiliência. O modismo em torno da resiliência tem produzido a ideia, né, de que pessoas melhores são pessoas resilientes, assim, né? Não sei, né? Sinceramente, eu não sei se pessoas resilientes são pessoas melhores, né? Ou são mais saudáveis, sei lá. Às vezes eu acho que é importante não ser resiliente, às vezes é importante sofrer, é importante adoecer, né? É importante dizer, não dou conta de determinadas coisas, né? Não consigo passar por isso, né? Do que achar que você consegue ser resiliente para tudo, assim, o tempo inteiro, né? Entra no campo da exclusão também. A questão da resiliência, você está falando, Bruno? Isso, então, eu acho também, né? Você acaba criando esse padrão de personalidade. Que eu acho que isso pode ter até interesses mercadológicos, né, gente? É aquela história, né? É claro que uma empresa vai querer contratar alguém que é resiliente, né? É claro que uma empresa vai querer contratar alguém que, né, é feliz, né? E sei lá, né, é saudável, né? Eu acho que isso tem muito a ver, assim, também com
com se vender, né? Se a gente vai estudar um teórico aqui chamado Erich Fromm, né? Que ele vai dizer que um tipo psicológico é o tipo marqueteiro, né? É esse tipo que se vende, é esse tipo que eu acho que talvez todos nós estamos um pouco atravessados por isso, né? Com toda essa coisa de Instagram, né? YouTube, sei lá, LinkedIn, né? Tá todo mundo se vendendo, assim, né? Eu tô me vendendo aqui, né? Que é importante, né? Não estou dizendo que não é importante, a gente tem que fazer um pouco essa coisa da venda de si mesmo, né? Talvez seja até uma questão pessoal minha, assim, né? Eu acho que eu sou um marqueteiro muito ruim de mim mesmo, assim, né? Mas também me assusta o quanto, em que limite que isso pode chegar, né? As pessoas ficarem assim, se vendendo o tempo inteiro, né? E vendendo muitas vezes coisas que a gente pode questionar, assim, né? A Marina comentou algo aqui, ó. Hoje eu vi um tweet de um colega dizendo que o Instagram virou uma rede social de coach economista, né? De coach economista, marqueteiro. E de vez em quando tem umas fotos de conhecido. É uma boa definição, né? Acho que é uma rede social que está muito estranha, assim, né? Está muito esquisita mesmo. Raquel comenta, principalmente no mundo corporativo, exige que as pessoas sejam resilientes. Então, é isso, né? Acho que esse ponto que a gente estava conversando. Achei interessante a análise do meu colega, mas eu acho que ele tem muita razão no que ele está dizendo, né? Talvez seja isso, né, gente? O Instagram é um bom lugar para a gente ver, assim, um possível modismo de personalidade, uma certa expectativa de um modo de ser, assim, né? E isso não está longe da gente, tá, gente? Da gente da psicologia. Eu acho que a psicologia está cada vez mais, assim, entrando excessivamente nisso, assim, né? Pode ser só uma visão rabugenta das coisas, assim, mas a gente tem que olhar com calma, né? Quando a psicologia começa a entrar demais, assim, nesse tribunal do Instagram, né? Nesse tribunal do Facebook, né? O que a gente está fazendo com a nossa profissão quando a gente começa, assim, né? A replicar esse formato, assim, né? Eu acho que não é problema fazê-lo, né? Talvez a gente precise discutir mais se é para fazer, como vamos fazer, assim. E talvez possa ter algumas questões aí, né? Caroline Bernardes, seria o que se enquadra em todas as personalidades do momento? O que, Caroline? Perdi o contexto aqui, né? Vivi muito isso agora. Oi, pode falar. Que você falou sobre um filósofo, um autor que a gente vai estudar, que ele fala muito sobre o marketing, como se vender para o marketing, alguma coisa assim que você falou agora. Isso entraria na parte da gente se vender, no caso da gente estar se enquadrando em todas as personalidades, todos os momentos, todas as tendências, em relação a isso? Acho que eu não tinha pensado por aí, mas acho que faz sentido, né? É um pouco essa história, né? Assim, toda e qualquer... Isso que você falou me fez pensar um pouco assim. Toda e qualquer polêmica que surge, a pessoa tem uma opinião para dar, né? Então, se a polêmica do momento é o estupro da menina de 10 anos, a pessoa está lá conferindo a opinião dela, né? Se amanhã ou depois é uma outra coisa, é a saída do Moro lá do Ministério, a pessoa está lá conferindo a opinião dela, né? Como se fosse uma pessoa que tivesse que estar participando de tudo o tempo inteiro, assim, né? Porque ela quer, no fundo é isso, talvez ela quer claque, né? No fundo ela quer se vender, ela quer poder aparecer, assim, né? Ela quer se promover, é uma ótima palavra, né? Então, acho que tem a ver, sim, tem tudo a ver com essa coisa aí. A Maria comentou, vivi muito isso agora nesse aumento de carga de trabalho. Gritei logo que sou fraquinha, nada resiliente. Que bom, né? Que bom que você gritou. A Bruna, Instagram é perigoso. Por quê, Bruna? Eu não tenho Instagram, eu não posso falar, né? Eu só olho de longe, assim, mas por que ele é perigoso, né? Vamos ver se a Bruna vai se manifestar, né? Gente, mas é um pouco isso, né? Eu não vou estender muito mais hoje, eu acho que está de bom tamanho, né? Estou falando aí já tem uma pá de tempo. Sim, perfeito. Nesse sentido é mesmo, né? Uma grande rede social das comparações, né? E as pessoas ficam se comparando. E é curioso, né? Porque essas comparações, elas parecem que vão levando a gente para um mesmo perfil, assim, né?
A gente compara aqui, compara aqui, compara ali, mas essas comparações, elas não me parecem que estão assim, aumentando a diversidade dos modos possíveis de se aparecer no Instagram, né? Parece que elas estão, na verdade, reduzindo os modos de ser no Instagram, né? Deveria ser o contrário. Essas comparações deveriam para a gente poder, eu penso, né, ter muitas possibilidades, né? Mas parece que, na verdade, elas reduzem, assim, né? Marina comenta, a publicidade trabalha muito com isso, a personalidade que você vende não é a mesma do vendedor. Analisam muito também o perfil do consumo ideal. Tudo que é escrito e postado é pensado com uma personalidade específica falando, né? Então, pois é, né? E aí a gente tem que olhar isso, sabe, Marina? Assim, eu fico pensando, né? Até que ponto não estão produzindo coisas em nós por aí, né? Eu fico pensando que hoje existe muita... Isso que se chama, né, em algumas áreas da psicologia, tem muita produção de subjetividade e muita produção de desejo, assim, né? Eu acho que as redes sociais, né, é um campo assim que tem produzido modos de ser que a gente nem está muito sabendo quem está escolhendo, assim, né? A gente meio que está tentando ser uma coisa, assim, né? Então, esse seu comentário, né? Eu não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, assim, né? Se a, se a publicidade, né, de alguma maneira, lê uma personalidade ou se uma personalidade faz uma publicidade, vice-versa, assim, né? Eu acho que essas coisas estão meio... Hoje elas estão bem juntas, assim, né? É quase que como se a gente quisesse ser aquilo que uma publicidade espera que a gente seja, assim, né? Porque se a gente ser aquilo que uma publicidade espera que a gente seja, a gente vai precisar consumir algumas coisas, assim, né? É um pouco essa história. A Marcela comenta, acho que produzem, faz parte do capitalismo também, né? Daniel, fica aqui minha recomendação do episódio 1 da primeira temporada, da temporada 3 de Black Mirror. Fala um pouco desse assunto que estamos debatendo aí, legal. Você lembra o nome do episódio? Que é da Livre. Mas eu acho que eu vi todas as temporadas, né, dessa série, eu não estou lembrando agora. Fala sobre o que, assim? Aí. É aquele episódio que simula mais ou menos como seria uma realidade que ele faz muita analogia ao Instagram, assim, de alguma forma, né? Mas é basicamente as pessoas, elas vivem de avaliações. Então, por exemplo, Tá. você vai no mercado ou coisas do tipo, e aí você é muito bem atendido, você se comporta de forma adequada, digamos assim, né? A grosso modo. E aí você recebe avaliações, que vai de uma nota de 5 a 0. E aí, isso, Marcela, são status. E aí, por exemplo, quando você tem uma nota, tem uma parte do episódio lá que a mina precisa viajar. E aí, quando você tem uma avaliação muito negativa, né, tipo abaixo de 3, por exemplo, você fica impossibilitado de ofertar alguns serviços, como, por exemplo, andar de classe não é econômica, né? Alta classe lá no avião, né, por exemplo. Primeira classe. E aí pessoas que têm, tipo, primeira classe. E pessoas, por exemplo, que têm nota 2, 2,5, são pessoas que fazem trabalho de base, como caminhoneiros, garis, né, e tudo mais. Sim. É muito interessante. É muito... Sim. E é tipo assim, a série, ela é muito incrível. Assim, eu não assisti depois da quarta, se não me engano, ou da quinta. Mas todos os episódios você fica com aquela sensação de tipo assim, cara, isso aqui não é impossível de acontecer. É um negócio muito próximo da nossa realidade, assim. E aí eu recomendo bastante. Eu fico até me perguntando, Daniel, se já não acontece. Uhum. Só que talvez assim, não de modo formalizado no sistema, né? Mas acho que Claro. formal, eu acho que isso já está colocado, assim, né? De alguma forma, é isso, assim, né? Claro, com certeza. O próprio caso aí, né? Eu fiquei me imaginando assim em contrapontos, né? Você falou, por exemplo, que não tem Instagram, né? Não acompanha tanto coisa do tipo. Eu já imaginei alguém falando tipo assim, nossa, Francisco, como assim você não tem Instagram? Sim.
como se isso fosse, tipo assim, já alguma coisa pautada para que você tenha atualmente. Se você não ter, você não está seguindo nos padrões modernos da sociedade. Então, por Sim. aí vai. Tem empresas, né, que para contratar determinados funcionários olham, né, o Facebook das pessoas. Uhum. Né? Uhum. Eu posso só dizer, assim, enquanto um relato pessoal, que depois que eu saí do Facebook, a minha vida melhorou muito, assim, né? Ah, com certeza. Quantidade de ansiedade, né? Foco, esse negócio que fica toda hora, você fica descendo aquele feed. Assim, para mim, os benefícios que eu tive ao sair do Facebook compensaram ao ponto de eu não querer voltar mais lá, assim, né? Então, hoje, rede social que eu frequento é WhatsApp, que eu preciso, não tem jeito, tá de trabalho, né? E YouTube, Uhum. né? Que é uma rede social também, mas é porque eu fico vendo digital. Mas fora isso, é difícil para mim frequentar esses lugares. Assim. Ah, não, totalmente de acordo. Isso, na verdade, é uma coisa que eu tenho observado bastante, porque, por exemplo, eu também uso muito Twitter. Hoje em dia eu não uso tanto, assim, né? Eu entro uma hora ou outra porque lá tem uma área que, tipo, que fica de explorar, que mostra as notícias mais comentadas no dia, né, por exemplo. E aí são notícias mais ou menos voltadas para geopolítica, eu acho interessante. Mas muitas pessoas que eu conheço, assim, é quase como um experimento social. Elas relatam ter uma melhora na saúde mental a partir do momento que elas largam a rede social, principalmente Twitter. Isso é uma coisa que, tipo assim, de pouco em pouco eu tô começando a diminuir também, porque quando você entra no Twitter, você vê, tipo, algumas barbáries, assim, sendo comentadas ou coisas do tipo, e também é um negócio viciante, porque aquilo ocupa muito seu tempo. Instagram também não tenha o mesmo padrão, assim, com a gente. Então é quase que unânime o relato de pessoas que deixam as redes sociais, né, e começam a relatar uma melhora na saúde mental e o quanto que elas agravam também, né, esses quadros, geram angústia e tudo mais. Esses dias eu vi um vídeo, né, não sei até que ponto tem veracidade, né, porque em tempos de fake news tem tanta coisa, né, mas um vídeo esses dias que as grandes cabeças por trás de grandes assim, tecnologias, Bill Gates, Steve Jobs, né, toda essa galera, ou proíbe ou limitam o tempo de uso de tecnologia dos seus filhos, assim, né? O Steve Jobs estava vivo, obviamente, né? Mas, assim, as pessoas que inventam, que estão por trás disso, sabem o quanto isso tem um potencial de compulsão viciante, assim, né? Claro. O próprio fundador lá do Facebook também limita o tempo de uso dos filhos, assim, né? Em relação às redes sociais, porque aquilo é feito por vício, assim, né? É montado em torno de uma espécie, assim, eu acho até de captação de interesse, assim, né? É como se você quisesse mesmo roubar a sua atenção. E talvez a sua energia, talvez o seu foco, né? Tem uma série de coisas ali que é pensada para isso, assim, né? Para te tornar um pouco compulsivo em relação a isso. E eu acho que é nesse sentido que a Marina estava falando lá em cima, né? Que eu vejo hoje que isso está muito assim, tem muita produção de desejo, né? Será que aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente deseja, né? Tipo essa pergunta. Assim. Concordo. Legal. Totalmente. Vários comentários aqui, né? Deixa eu ler alguns. A Marina comenta, muito legal, a menina surta. Muito legal, né? A Marcela, e as avaliações do seu status, né? Lembrei da parte da carona. A Dani, muito interessante, vi esses dias. Carolina Valente, vale a pena ver todos. Maria Patrícia, o mais interessante é que se você reclama, alguém te dá nota ruim. É louco. Pois é, né? Reclamar vira um problema, né? Nota de Uber. Nota de Uber é um ótimo exemplo, né? Se você vê que a nota do seu motorista é ruim, você pode cancelar. Cultura do cancelamento, né? Podemos conversar sobre isso aí em algum momento, né? A Dani comenta, fiquei muito pensativo, porque as pessoas na série estão SMP, sempre em busca de aprovação para aumentar sua nota, o que não é tão diferente da realidade. Concordo, isso mesmo, né? Carolina, estou frequentando muito Zoom e o Teams ultimamente. Eu também, Carolina. Marina Coutinho, as crianças do Vale do Silício que são ricas não têm brinquedos com telas, tipo iPad. Os pais dão tipo carrinho de madeira, peão, coisas assim, né? Pois é, por quê, né? Por que será, né, que fazem isso por lá?
Gente, mas assim, tá bom, tá de bom tamanho, né? Que bom que rendeu, trouxe questões, né? Acho que é um ótimo momento para a gente encerrar a aula, né? Porque as pessoas ficam aí com as suas questões, fervilhando, né? E aí, de repente, a gente consegue retornar aqui na próxima aula, tá? Eu vou só fazer a chamadinha e aí eu já vou liberar vocês aí. Também, né, Nel? Bom poder estar dando aula aqui de novo, né? Turminha boa de papo essa, né? Sempre contribuições interessantes. Beleza, né, ô Valentina. Na hora que eu chamar o nome dela aqui, você me lembra, né? Porque aí eu consigo colocar aqui. A chamada, gente. Se vocês puderem, por favor, digitem presente aí, tá? Eu vou chamar o nome de vocês, aí digita presente para registrar. Bruna Natália, Carolina, Caroline Giurizato. Carol tá aí, né? Ela falou. Daniel Zanotti, Dani, Diana. Diana tá na área? Não veio, né? Elaine. Esther, Franciele. A Esther estava aí também, né? Geomar. Presente, beleza. Camila, Lara Cândido. Lara Cândido, tá na área? Ok. Lisa Rocha. A Lisa que caiu, né? Luísa Espelta. Aí, Marcela Dantas, Marcos de Souza. E aí, capitão? Tudo certo? Falou nada, hein, cara? Posso nem mais tomar aquele suquinho maroto gelado, né? Vou voltar essas aulas presenciais aí para tomar um suquinho de goiaba. Maria Carolina. Marina. Melissa. Melissa tá por aí? Mirela. Raquel. Raquel tá por aí? Tava, né? Suelen. Valentina. Eu respondi, Francisco. Beleza, eu vi, coloquei presença aqui. Gente, então é isso, tá? Boa noite, até a próxima aula. Dá uma lidinha aí no texto e a gente volta a conversar. Valeu, até mais. Abraço, Francisco, abraço. Valeu, capitão, até mais. Até mais, beleza. Presencial, eu vou levar o suco pro senhor lá. Um abraço. Beleza, obrigado. Beleza.